Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, seguindo as trilhas da primavera e poder contar com a sua companhia. Portanto, nesse momento de pandemia, fica em casa, proteja a sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E mais uma vez eu convido vocês para conhecer o nosso canal no YouTube, Paixão pela Leitura, comigo, Professor Pereira, onde publicamos vídeos com dicas de leitura de livros que estão à disposição da população no acervo de bibliotecas públicas municipais, para que professores, estudantes e seus familiares se sintam motivados para ampliar seu universo de leitura. Aproveita, acesse o YouTube e faça sua inscrição no nosso canal. E nesta edição vamos construir uma mistura gostosa sobre leitura e escrita, envolvendo várias gerações, no prazeroso universo da leitura. Estava conversando há pouco com uma aluna que dizia que quando estamos chegando ao fim de uma história, vai nos dando uma sensação de tristeza, de perda, porque a viagem está acabando, a gente vai se distanciar daqueles personagens. Então pense nas possibilidades de aprendizagem quando você viaja, né? Seja através de uma leitura, seja numa viagem mesmo. Então a leitura não é só o processo de decodificação de palavras, é um processo interno e inteiro de aprendizagem, talvez o mais completo processo de aprendizagem do ser humano seja a leitura. Que ajuda a nos tornar pessoas mais críticas e mais conscientes do nosso papel na sociedade em que vivemos. Porque você, quando lê, a leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. E para falar de experiências de leitura e de escrita, na entrevista dessa semana, temos convidadas em dose dupla. As escritoras Gerliane Pereira, conhecido como Hanabi, e Gerliane Rocha, conhecida como N. Elas tiveram o projeto de publicação do primeiro livro aprovado no edital da Virada Cultural Online 2020, cujo edital foi promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo aqui de Linhares. Nessa entrevista, vamos conversar um pouco sobre esse novo momento. Eu quero fazer as pessoas se emocionarem, chorar, sorrir, porque é isso que o livro faz. Ele motiva as pessoas também. Porque você vê que aquilo que você lutou, correu atrás, está começando a dar certo, que você está conseguindo finalmente realizar o seu sonho, mas também por aquele de, não só por mim, mas aqueles que estão atrás de mim. De, tipo, vão lá, vocês conseguem, continuem escrevendo, insistam que vocês também vão conseguir. É para influenciar também os escritores futuros. É com o olhar direcionado para essa nova geração de escritoras que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nós sabemos que a leitura de bons livros contribui bastante para a prática da escrita. Escritores que se prezam normalmente têm um ótimo histórico de leitura. Vamos acompanhar as dicas da escritora Fernanda Farina para se adquirir e manter o prazeroso hábito da leitura. Então vamos para a nossa coluna Dica de Leitura. Dica número 1. Se você está pensando que essa primeira dica é sobre a escolha do livro, está enganado. A primeira coisa que você tem que fazer é parar de dizer que não tem tempo para ler. A gente arruma tempo para tudo nessa vida quando a gente se dispõe a isso, não é mesmo? Portanto, falta de tempo é, na maioria das vezes, pura desculpa. Dica número 2. Defina a frequência com que você vai ler. O ideal é a leitura diária. Mas se o ideal não é o seu real, então você pode determinar que irá ler a cada 2 dias. Mas atenção, esse é o prazo máximo, 2 dias. Combinado? Tenha em mente que nós estamos falando de rotina, então é muito importante que você automatize a leitura no seu planejamento semanal. Assim como você faz pelo menos 4 refeições, toma um bom banho e escova os dentes 3 vezes ao dia, a leitura tem que entrar nesse mesmo esquema. Dica número 3. Estabeleça o horário ou o momento exato para você abrir o seu livro. Há pessoas, por exemplo, que leem de manhã ao acordarem, outras leem no transporte público, no caminho para o trabalho ou para a escola, outras, como eu, leem à noite e ainda aquelas que leem, por exemplo, no intervalo do almoço. Isso quem define é você mesmo, de acordo com a sua rotina e a sua realidade. E seguindo junto nas trilhas desse Papo Cabeça, vamos compartilhar experiências de leitura com o nosso baianíssimo Jorge Amado, na nossa coluna Dica de Livro desta edição. Nesta dica de livro, eu quero compartilhar com vocês a doce história de amor de Guma e Lívia e de como é doce morrer no mar. História contada no livro Mar Morto, do escritor baiano Jorge Amado. Olha, pessoal, esse livro foi escrito por Jorge Amado em 1936, quando ele tinha apenas 24 anos de idade. O livro Mar Morto talvez seja o livro de Jorge Amado que mais traga homenagem ao mar, ao cais, aos marinheiros. A história se concentra em Guma, um mestre de saveiro que sabe que seu destino é morrer no mar. Mas mesmo sabendo do seu futuro, ele acaba se engraçando com Lívia, uma moça que chega nas redondezas e que atrai Guma. Como Iemanjá atrai os barcos para a água, é paixão certeira. A história de Guma e Lívia, que é contada no livro Mar Morto, entre outros personagens, parecem ter uma cadência das ondas do mar. Jorge Amado consegue nesse livro externar uma prosa como se fosse um poema. Cada página é uma onda que se quebra na poderosa narrativa do nosso baiano ilustre. Outros personagens, como o velho Francisco, a sensual Esmeralda, Rosa Palmeirão, entre tantos outros, têm o poder de também seduzir o leitor. Ao longo dessa afetuosa história de amor, então, uma história gostosa, certeira e cativante. Jorge Amado, mesmo em início de carreira, soube construir uma bela narrativa. É uma história lenta, mas que afaga o leitor, quase o carrega no colo. É assim, vai desbravando as ondas que às vezes se tornam tormentas. E essa história continua. Vocês podem procurar esse livro na biblioteca da sua cidade, no seu círculo de amigos ou junto dos seus professores. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, convido vocês para conhecer a história de uma escritora que se apaixonou pela escrita, a partir do gosto pela leitura. Literatura na veia. Vamos que vamos! A minha mãe era professora universitária, né, da área de letras. Então, lá em casa sempre teve muito livro, porque minha mãe sempre leu muito. E a partir, então, dessa história que eu fiquei muito admirada e muito espantada, porque eu achava que ninguém tinha me falado como era bom ler. E aí foi um livro atrás do outro. E minha mãe sempre se preocupou em dar literatura, né, fornecer livro para mim e para o meu irmão. E a sorte estava lançada. De incentivo em incentivo, nasceu uma escritora.
E aí um belo dia, como eu te disse, por acaso, eu nem sei explicar como é que foi. Eu acordei no meio da noite, meu marido dormindo. Eu acordei, Roberto, acorda. Ele, o que foi? Eu falei, eu vou escrever um livro. Ele, ok. Aí ele virou pro lado e dormiu. E, de fato, no dia seguinte eu comecei a escrever. Em 3 meses eu estava com o primeiro romance publicado. Depois eu escrevi outro, e outro, e outro. Foram, nesse período que a gente esteve nos Estados Unidos, acho que foram 5 ou 6. Hoje já são 4 livros publicados, ganhou 2 concursos e o nome dela está estampado entre os principais autores brasileiros. Se lançar sem medo e conquistar o mundo sem precisar sair do lugar, nada além de palavras. E você viaja, né? Você viaja. Acho que foi isso que quando eu era pequenininha, quando eu li meu primeiro livro aos 8 anos, que era um livro de aventura, que foi minha surpresa, meu espanto e meu, sabe, a magia daquilo ali, meu Deus, nunca ninguém me falou que eu podia viajar assim. Então é isso. E como não podemos deixar de falar das flores, na nossa coluna Participação de Telespectadores, temos a presença das novas gerações de leitores. Acompanhe junto comigo. E a gente precisa da leitura quando a gente vai a algum lugar para perceber a comunicação de alguém conosco. A gente precisa desse hábito da leitura. Então, para mim, eu acho que a pessoa que não tem a leitura, ela não vai ser uma pessoa vitoriosa. Enriquece o vocabulário, você se aprofunda mais nas histórias. E é bom, né? Sempre você está lendo nos momentos, nas horas vagas. A gente adquire conhecimento e se diverte aprendendo. E dá para passar tempo e... É trafegando pelas estradas iluminadas pelas novas gerações que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para entrevistas com as escritoras Anne e Hanabi. Ô Anne, fala um pouquinho, né? Como é que a leitura chegou em sua vida? Eu sempre gostei de ler desde que eu tinha uns 10 anos de idade, porque eu sempre gostava de ler os livros e imaginar como eram as coisas, porque quando a gente abre um livro, a gente se coloca no meio da história. Isso foi importante para mim. E por isso que eu passei um pouco da minha infância e a minha adolescência lendo. É, né? Sim. E você, Hanabi, como é que foi que o livro, a leitura chegou em sua vida? Bom, a história já foi um pouco mais diferente, porque... digamos assim que a leitura já engajou já na minha adolescência, já foi entre os 15 anos, já foi eu mesmo na escola. Não teve essa influência toda assim desde pequena, mas assim que já pegou, já foi pegando gosto e foi indo. Tem uma pessoa assim da família, uma pessoa da escola, um professor, uma professora, que serve como referência para você na questão da leitura de algum livro que você leu? Bom, a minha referência, ela vem de um autor japonês, que eu sou fascinada pelas histórias dele. E a minha referência de leitura veio do Eiichiro Oda, que ele é o autor do anime e mangá One Piece. Ele sim é a minha referência. E como é que você descobriu esse livro, Anne? Como é que você descobriu esse autor? Eu descobri, foi em 2015, quando eu estava passando um tempo com a minha irmã, porque ela estava grávida, eu vou passar um tempo com ela. Aí eu tava no YouTube, vendo alguns animes. Aí eu vi o One Piece, por que não? Aí eu comecei a ver o anime e eu descobri que tinha um mangá. Porque todo mangá ele vem de um anime. Aí eu vi o One Piece e me fascinei pela história dele. Aí então eu resolvi acompanhar e tô até hoje acompanhando o One Piece. Ótimo. E você, Hanabi? Você que começou a ler um pouco mais tarde, você tem lembrança assim... Em que momento que essa leitura aconteceu? Foi referência de uma professora, de um professor, de um amigo seu? Como é que foi a sua situação? Para falar bem sinceramente, foi tudo eu mesma.
eu que despertei o próprio interesse, de olhar os livros na banca, de achar bonito aquilo, de querer ver a obra das outras pessoas, foi tudo por mim mesma, por espontânea vontade minha. E esse interesse seu veio de onde, assim? Você consegue lembrar um momento? Você falou, nossa, eu quero ler, quero descobrir o universo da leitura. Teve alguma coisa assim, algum estalo que aconteceu? Eu acho que foi quando a gente está estudando, né, mas quando é português, que tem algum trecho de algum livro assim dentro do livro, que foi o que deu aquele interesse mais a fundo, assim, acho que foi dentro do livro de português mesmo. E tem um livro assim que você lembra, que marcou esse início seu? Que você consegue lembrar? Porque foram muitos livros que eu já li. Eu li, os que eu lembro é A Droga da Obediência, 20.000 Léguas Submarina. Droga da Obediência do Pedro Bandeira, não é isso? 20.000 Léguas Submarina, quais os outros? Que eu lembre, A Insônia de um Vampiro. Só que foram livros que eu peguei uma vez na vida. Então, eu não vou lembrar assim, de todos, dos autores. Então, mas foi isso aí. E você, além desse autor japonês, que de certa forma despertou assim, esse prazer, né, pela leitura, tem algum livro de algum escritor brasileiro que você lembra, Anne? Bom, escritor brasileiros assim, teve, mas eu não lembro em si. Mas eu já li vários livros, como a saga do Harry Potter, a saga do Percy Jackson. Você leu todos os livros do Harry Potter? Todos os livros do Harry Potter. O que você lembra do Harry Potter assim que te marcou? O que eu lembro dele é que, apesar da amizade que ele tinha com os seus amigos, e ele sempre fazia as coisas em união com eles, porque um só não consegue nada, mas como você está em conjunto, você pode tudo. O Harry Potter, apesar de toda aquela coisa do ambiente da fantasia, sim, né? Os filmes do Harry Potter mostram isso, mas tem também uma lição de vida, é isso que você está querendo dizer? Isso mesmo, ele retrata bem a amizade, o companheirismo, e que você pode fazer tudo o que você quiser, contando que você tenha bons amigos ao seu lado. Ô Hanabi, do seu universo de leitura, dos livros que você leu, o que você conseguiu extrair de experiência para as suas práticas de escrita? Para daqui a pouco a gente falar um pouco do livro de cada uma de vocês, tá bom? Por favor. Bom, eu acho que foi o mais referente, que foi A Droga da Obediência. Porque, tirando essa parte de o que tem um ponto assim, referente à vida, se a pessoa parar para ler A Droga da Obediência e ler, ela vê que também há uma coisa por trás. Que seria mais de você não julgar as pessoas pela sua aparência e não acreditar muito nas pessoas quando elas são boazinhas demais. Eu não vou dar spoiler do livro aqui. Eu sei. Não posso dar spoiler, mas se a pessoa ler, ela vai ver que tem um negocinho por trás ali de você não confiar totalmente na pessoa, mas também não deixar ela abandonada. Eu sei. Anne, como é que essa experiência de fazer o seu primeiro livro, qual é o nome do livro, do seu? O nome do meu livro é intitulado Island Dream, no português A Ilha dos Sonhos. A Ilha dos Sonhos. Isso. E como é que tem sido sua prática de escrita? Você escreve todos os dias? Você escreve só nos fins de semana? Como é que tem sido? Bom, geralmente eu escrevo só nos finais de semana. Mas eu consigo acoplar bem os dias da semana, por exemplo, segunda, quarta, sexta, porque tenho que escrever e fazer os desenhos dele. Eu sei. E os personagens do seu livro, eles surgiram de onde? Bom, a maioria deles surgiram ideias próprias e alguns são amigos meus, que eu falei, você seria bom para fazer um personagem. Você tem pessoas do seu círculo de relacionamento? Sim, que eles são meus personagens. E o que seus amigos acham? Eles acham incríveis, porque eles também gostam desse universo criativo, eles também querem participar. Ok. E você, Hanabi, qual é o título do seu livro? Ele tem o título de O Serial Killer. O Serial Killer. E como é que foi essa história? Como é que surgiram os personagens? Aí eu vou fazer a mesma pergunta, né? Como é que é a sua prática de escrita? Bom, você escreve todos os dias, você só escreve de vez em quando? Às vezes a inspiração vem e você para escrever. Como é que funciona com você? Eu acho que seria bem desse tipo, bem aleatório, porque tem vezes que eu escrevo à noite, porque é quando está fresca a ideia. Às vezes, quando eu estou escrevendo, tipo essa história, o Serial Killer, às vezes dá um branco, às vezes você não tem o que escrever, aí eu pulo para outra história, porque o Serial Killer é a primeira, mas eu tenho outras. Você está escrevendo outras coisas. Eu tenho outras. Aí quando dá branco nenhum, eu pulo para outra. Já é mais...
Tem uma coisa que o pessoal que escreve, que escritores normalmente fazem, a gente verifica muito nas novelas na TV, né? Às vezes a novela começa com vários personagens, naturalmente, e com um personagem meio escondido num canto da novela, né? E de repente o ator ou a atriz que faz aquele personagem tem um desempenho tão bom que aquele personagem cresce ao longo da novela, né? Ele passa a ter um destaque. E tem muitos escritores que falam isso. Às vezes você começa a escrever um personagem para ser um personagem comum na história, e esse personagem é como se ele ganhasse vida. Isso já aconteceu com vocês? Anne primeiro, depois a Hannah. Sim. O personagem como se ele fugisse do seu controle. Fala. Sim, um dos meus personagens da história, que é o Shane, ele era para ser apenas a pessoa que cuida da principal. Mas ele acabou se tornando uma pessoa mais importante. Não importante mais do que ela, mas importante de uma forma que ele conseguiu ocupar mais espaço. Mais espaço dentro da história. Sim, ele conseguiu demonstrar o que ele é capaz e evoluir no seu poder, por assim dizer. E você, Hannah? Isso aconteceu com você? Sim, foi justamente nessa história. Porque o foco, porque como essa é policial, acontece em uma delegacia com detetives. Tem um chefe, que é o Julian, que cuida dos outros, só que ao longo de cada episódio, cada um vai ganhando seu próprio destaque. Aí até que eles acabam se unindo e se destacando junto. Já foi essa coisa de... Era só o Julian que era o foco, aí depois foi pro Marcos, que é o parceiro dele. Então cada um já foi ganhando seu próprio foco em cada episódio. Conta um pouquinho, Anne, da história do seu livro, para nosso telespectador conhecer. Como é que é a história, assim, sem contar o final, né? Ah, claro. Senão aí as pessoas não vão querer comprar o livro depois para ler, né? Por gentileza. Bom, o senhor já imaginou uma ilha onde tudo é possível? Desde as ambições humanas, sejam elas boas ou ruins? Onde tudo é possível. Se a pessoa conseguir encontrar Island Dream, ela vai conseguir tudo aquilo que ela quer, seja coisas boas ou ruins. E a história se passa com uma personagem chamada Anne. Anne? O nome dela é Anne. Ela viveu 16 anos da vida dela com a avó dela, sem saber dos pais ou não. Mas aí um dia, ela nunca gostou de uma vida normal, porque ela acha sem graça. E eu concordo com ela, porque é uma vida normal muito sem graça. Aí, ela acaba descobrindo que ela não pertence a esse mundo, que ela acaba indo parar no mundo que é 250 anos atrás do nosso. Antes da nossa história Antes da atual. nossa geração. Ela vai parar lá atrás. E nesse mundo, ela é tratada tanto como a criança que não deveria existir, tanto como símbolo da liberdade. Pois envolve piratas, marinha e a realeza. Porque ninguém imagina um pirata e uma princesa juntos. Ninguém consegue imaginar isso, não é? Eu sei. E o pirata e a princesa são os pais dela. E nisso que ela existiu, ela é vista por muitos como ela não deveria existir. E como para acabar com aquela regra de que a realeza não pode se misturar ou aquilo é um pecado, ela tá lá para provar que ela pode mudar aquilo. Ela é a pessoa que tem a cabeça e o pensamento além daquela situação. Da era. Muito além da era. E ela procura encontrar Island Dream literalmente para ela mostrar que ela é capaz de mudar toda aquela hierarquia que ela vive. A sua personagem principal, então, é uma mulher, né? Ela é uma garota. Legal. Ô, Hannah, fala um pouquinho do seu livro para nosso telespectador conhecer, tá bom? Bom, o serial killer... Não conta o final. Claro, nunca? Vai lá. Se quiserem saber, vão ter que ler. Tem que ler o livro, com certeza. Bom, o serial killer, ele se passa em uma cidade conhecida como Nova City, que ela é uma literalmente nova cidade. Ela foi fundada e criada para promover a paz e a tranquilidade entre as pessoas. Foi para isso que ela foi feita. Lá tem os melhores detetives, as melhores escolas, melhores saúde, posto de gasolina, tem melhor de tudo. Foi literalmente fundada para promover a paz. Só que, porém, dentro dessa paz toda começou a surgir um assassino em série. Ou seja, ele pegava mulheres da cidade, especificamente mulheres, e começou a sequestrar elas e depois matá-las. Sem nenhum motivo aparente. E essas mulheres são sempre mulheres de grande porte.
professoras, advogadas, enfermeiras, médicas, que têm alguma coisa na vida. Mulheres de destaque ali naquela comunidade. Exatamente. Então, os detetives estão indo atrás dele para descobrir primeiramente quem é esse cara e o porquê que ele está fazendo tudo aquilo. Se bem que tem um dos detetives, que é o detetive Dalton, que ele diz assim que nenhum motivo é motivo suficiente para tirar uma vida de uma pessoa. O final, só lendo o livro, né, Hannah? Com certeza. É seguindo viagem nas palavras das escritoras Anne e Hannah que finalizamos mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.